São fases que passamos, irmãos. E que muitas das vezes é necessário, como vai falar em João 4,4, era necessário que Jesus passasse em Samaria. E a gente precisa entender que muitas das vezes em nossas vidas é necessário que passemos por algumas situações para que o nome do Senhor possa ser glorificado. Aleluia. A palavra dessa noite está no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 45, versículo 26, que vai dizer assim. Gênesis capítulo 45, versículo 26. Então lhes anunciaram dizendo: José ainda vive, e ele também é regente em toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não os acreditava. Porém, havendo-lhes contado todas as palavras de José, e que ele lhes falara, e vendo ele os carros que José enviara para levá-los, reviveu o espírito de Jacó, seu pai. Amém? Reviveu o espírito de Jacó, seu pai. Podem se assentar. Que nessa noite que o teu espírito venha reviver. Que nessa noite você possa ouvir aquilo que Deus quer falar contigo. Porque se a gente for meditar na história de Jacó, nós vamos ver a trajetória desse homem, a caminhada desse homem, mas a gente vê o cuidado de Deus na vida de Jacó. E a gente vê o privilégio de Jacó morrer de velhice e poder abençoar os seus 12 filhos. Mas antes disso veio uma adversidade, veio uma situação. Veio algo que trouxe dor para aquele homem, veio algo que trouxe luto para aquele homem, veio algo que eu acredito que quando veio a notícia que José tinha sido comido por um animal feroz, imagine para um pai o que ele não sentiu, até porque nós sabemos que José e Benjamim eram os filhos da velhice dele. Então a Bíblia mostra o cuidado que ele tinha com José, a responsabilidade, o amor. A gente sabe que quando José já tinha os sonhos e as revelações, muita coisa Jacó já entendia o que era, mas ele tinha que ter sabedoria, ele tinha que guardar no seu coração, porque ele já sabia que era algo que Deus estava revelando para aquele menino. E a gente vai ver numa trajetória um homem que tem uma notícia que o filho que ele também amava, tinha sido engolido por um animal feroz. E a gente vai ver dentro dessa história, porque aqui vai falar de uma família. E nós temos estado aqui num culto, irmãos de casais e famílias, esse culto ele já tem para mais de 10 anos. E o que eu acho mais lindo é que nós temos visto ao decorrer desses anos, famílias e casamentos sendo restaurados, vidas sendo mudadas. Então a gente entende. Eu lembro que quando eu estava fazendo um seminário, o Senhor falou que eu ia dirigir esse culto de família. Porque a gente precisa entender a importância da nossa família. A gente precisa entender o propósito que Deus tem para a família. E nós temos visto aqui tantas coisas acontecendo. Quantos livramentos, quantos escapes Deus tem nos dado. E a gente está aqui não só orando pela nossa família, não, mas por todas as famílias na face da terra. Porque a família, ela necessita de oração. E nós precisamos entender que nós não vamos estar só orando pela nossa casa, pela nossa família, não, mas por todas as famílias, por todos os casais, por todos os filhos. Porque, irmãos, uma igreja saudável tem que ter famílias saudáveis. Tem que ter casamentos saudáveis, tem que ter restauração, tem que ter mudança, tem que haver libertação, tem que ter casamentos, irmãos, tem que ter noivado, criança tem que... Porque a igreja ela tem que estar viva e ela tem que se mostrar que está viva. E muitas das vezes
a gente só vê lugares que só tem confusão, que só tem contenda, que só tem luta, que é um tal de tem que pagar preço, tem que pagar preço. Não, a igreja viva, ela tem que apresentar que ela está viva. E ela estando viva, tem que acontecer os movimentos para que a gente veja que está vivo o lugar. E aí a gente vê o quanto Deus tem sido fiel nesse lugar, os cultos de sexta-feira. Porque nós estamos aqui, nós temos visto o que Deus tem feito. E a gente vai falar nessa noite de uma família que foi escolhida, porque a gente sabe que a história de Jacó não começa muito boa, não, quando ele engana o seu irmão. Mas a gente vai ver no decorrer as experiências que ele foi vivendo para que ele pudesse ser transformado para viver a promessa que Deus o tinha feito. Mas aqui nessa noite ele está falando de um pai que recebe uma notícia que o filho dele tinha sido comido por um animal feroz. E ele chora, ele sente dor, ele tem luto. E o interessante é que nós vamos ver, irmãos, que a gente não consegue, às vezes, entender algumas coisas. E eu costumo dizer que tem pessoas, às vezes, que quer ficar matutando, que fica com a cabeça quente. Porque, irmão, tem coisas que nós não vamos entender. Principalmente as coisas espirituais. A gente vai entender aquilo que Deus, através do Santo Espírito dele, quiser com que a gente entenda, quiser nos revelar. Mas algumas coisas nós não vamos entender, irmãos. E quando tiver no tempo de entendermos, porque aqui a gente sabe que Jacó era alguém que Deus amava. E nem por isso isentou dele passar por essa situação, porque tinha algo maior. E muitas das vezes nós precisamos entender que aquilo que nós estamos vivenciando hoje, a fase a qual estamos vivenciando, eu quero crer que é para algo maior, como eu preguei no domingo a respeito da ressurreição de Lázaro. Uma enfermidade que veio, uma enfermidade que ele disse que era para o nome do Senhor ser glorificado, uma enfermidade que Jesus ficou sabendo, uma família que a Bíblia diz que Jesus amava e nem por isso uma família deixou de vivenciar aquilo que precisava ser vivenciado para que o nome do Senhor pudesse ser glorificado, para que pudesse haver uma ressurreição naquele tempo, para aquele povo, um povo que estava ali chorando com Marta e Maria e ao mesmo tempo questionando, mas não era a família que ele amava, não era uma família que ele tinha costumes de estar, não era uma família que não tinha necessidade de passar por isso, como eu disse, muitas das vezes as pessoas falam, cadê o seu Deus? Que Deus é esse? Ele continua sendo Deus, irmãos, ele continua no trono, assentado. Ele continua no controle de todas as coisas, mas quem é que nunca ouviu isso? Que Deus é esse que você está servindo? Que compromisso é esse que você tem? Que fidelidade é essa que você tem? Mas Deus, ele não perde o controle de nada. Nós é que precisamos entender que quando vier alguém fazer esse tipo de pergunta, a gente precisa entender qual é a posição, a nossa posição e a posição desse Deus grandioso. Porque nós precisamos entender que mesmo estarmos obedecendo, fazendo a vontade dele, nós vamos viver adversidades e lutas e situações. Mas o mais lindo é quando a gente vai vendo que tudo isso vai fazendo com que a gente cresça, com que a gente avance. E mais ainda, o melhor é quando a gente vai vendo Deus botando tudo em ordem, organizando a nossa casa, organizando a nossa família e o nome do Senhor sendo glorificado. Jacó recebeu a notícia, ele chorou, ele sofreu. E a gente fica imaginando Benjamim fora, mas os 10 filhos que trouxeram aquela notícia permaneceu com aquela mentira por 20 anos. É muito tempo. Mas aí a gente sabe que a mentira ela não prevalece. Pode ser o tempo que for, mas quando chega a hora de vir a verdade, ela vem. E aí a gente fica se perguntando como que um filho pode, né? Que não foram um, foram vários, né? Como que eles puderam sustentar, vendo da maneira que o pai ficou quando trouxe aquela notícia? Como é que a gente vai entender o poder de Deus no controle dessa família? Deus permitindo que Jacó
passasse por essa situação e aqueles filhos sustentando aquela mentira, porque havia um propósito maior. Havia um propósito maior de Deus. Havia algo que Deus queria fazer com aquela família. E o mais lindo que eu consegui entender dentro dessa palavra é que mesmo Jacó ter sofrido, ter vivido o luto dele, o Senhor sustentou aquele homem para que aquele homem pudesse ver o seu filho de novo, um filho que ele achava que tinha morrido. E a Bíblia vai dizer que quando ele sabe que José está vivo no Egito, que é regente no Egito, a Bíblia fala que ele desmaia. E depois, quando seus filhos, seus irmãos começam a contar, o espírito dele reviveu. Irmãos, eu não sei o que você possa estar passando, eu não sei o tipo de luto, eu não sei o tipo de notícia, mas eu quero crer, irmãos, que tem um Deus que não perdeu o controle de nossas vidas. Eu quero crer que quando a notícia, eu quero crer que quando o milagre, eu quero crer que quando vier a notícia da qual Deus tem preparado para cada um de nós. Hoje mesmo eu fiquei alegre porque eu recebi um telefonema. E aí estava insistindo em chamada de vídeo e foi mais uma surpresa daquilo que Deus tinha falado. Pastora, você está onde? Eu falei, eu estou em casa. Aí ela me deu um tchau e me apresentou algo. Então a gente se alegra porque Deus é fiel, Deus ele cumpre aquilo que ele fala, Deus não perdeu o controle. E o interessante é que eu estava com essa pessoa essa semana, terça-feira, e ela falou, pastor, eu não estou entendendo porque que eu estou vivendo, é como se tivesse tudo virado de cabeça para baixo. Mas tem algo que Deus está falando de surpresa. E hoje ela falou, pastor, a surpresa chegou. Glória a Deus. Muitas das vezes o vento vem, irmãos. O vento vem, a tempestade vem. Mas creia que Deus não perdeu o controle. Nós estamos falando de uma família. Irmão, quer ver um privilégio? Ele teve 12 filhos. E Deus preservou ele em vida, para ele poder, no leito já, para partir, poder liberar a bênção para cada um dos filhos dele, porque Deus preservou aquela família, Deus cuidou daquela família, Deus preparou José, Deus permitiu que os irmãos... Então tem coisas às vezes que a gente não entende. A gente não compreende, mas dentro desse contexto havia um propósito de Deus. Mas a gente sabe que no começo da trajetória de Jacó, quando ele tem aquela experiência da escada dos anjos subindo e descendo, foi liberada uma promessa para a vida dele. E a gente precisa trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. E aqui a gente vê que o espírito dele reviveu quando ele ouve que o filho dele estava vivo. O filho dele estava vivo, o filho dele estava no Egito, o filho dele já era governador, o filho dele foi levado para aquele lugar para que aquela família não perecesse nos 7 anos de fome. Olha quantos anos se passaram e Deus já sabia, pela soberania dele, o que já estava por vir. Muitas das vezes a gente fica presa no hoje. Ah, eu estou vivendo isso, irmãos. Você tem que crer que hoje você pode até estar vivendo uma fase ruim, mas Deus não está olhando para a gente nesse momento, não. Deus já está vendo aonde a gente vai chegar. Deus já sabe o que vai acontecer. E se nós não pararmos, se nós não desanimarmos, se nós cremos na promessa, nós vamos chegar onde Deus já falou. Vai se cumprir a promessa dele. Porque mesmo você cansado, mesmo você desanimado, mesmo você entristecido, foi liberada uma promessa para a tua vida. Foi liberada uma promessa para a tua casa. Tem um Deus que não perdeu o controle da nossa vida. E como é bom quando a gente começa a ver o cumprimento da promessa na nossa vida. Porque Deus, ele é fiel. E Deus não deixaria de ser fiel a Jacó. Mas Jacó sofreu. Eu acredito que os filhos deles também sofreram, porque imagine, vendo o seu pai passando por aquela situação e está sustentando aquela mentira. José sofreu, teve que ir para lá, teve que passar o processo dele, não abriu mão do Senhor dele, nem longe da sua casa, nem longe da sua família, para se cumprir um propósito de Deus.
um propósito maior, um propósito de escape, um propósito para que eles entrassem dentro do Egito e saísse uma nação, a nação de Israel, o povo de Israel. Entraram no Egito com uma promessa. O Senhor já nos fez promessa, irmãos. O Senhor tem nos preservado com vida. E isso é um motivo de glorificarmos o nome do Senhor. Porque eu costumo dizer que tratamento de Deus não mata não, irmãos. Não nos mata. O tratamento de Deus é para que a gente avance, é para que a gente cresça, é para que se cumpra os propósitos que Deus tem na nossa vida. Havia um propósito para essa família. Havia um propósito de Deus para essa família, como há um propósito de Deus para a minha família, para a sua família, para a minha casa e para a sua casa. Agora, o diferencial é de que maneira que nós estamos vendo a fase a qual estamos vivendo. Porque muitas das vezes são fases que vão ser duradouras. Tem umas que são rápidas, outras são duradouras. Mas isso não quer dizer que Deus nos esqueceu. Isso não quer dizer que aquele que fez a promessa voltou atrás da promessa que ele fez, que ele diz que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. É o que ele diz na palavra. E a gente vê um pai, durante muitos anos, achando que o seu filho estava morto. Vivendo com os filhos ali que sabia que tinha tido uma mentira. Mas eu acredito também que chegou um tempo para aqueles filhos, como eles não tiveram notícia, até eles acharam que José estava morto. Tanto que a gente sabe que quando eles chegam no Egito, de imediato José reconhece eles. E eles não reconheceram seu irmão. Nem eles imaginavam que ele estava vivo. Mas Deus guardou a José como guardou a Jacó. Deus tem nos guardado, irmãos. Eu costumo dizer que muitas das vezes nós olhamos só para a adversidade, para a fase, para o cenário que é contrário. Nós esquecemos de olhar para o autor e consumador da nossa fé. Nós esquecemos de olhar para o alto, como a Bíblia diz, que é da onde vem o socorro. Na maioria das vezes a gente só foca no problema. E aí você esquece que dentro desses problemas que você possa estar vivendo, tem bênçãos também. Porque ainda que a gente possa estar vivendo momentos, fases e cenários difíceis, a gente precisa reconhecer, irmão, essa fidelidade de Deus. Porque quando eu vejo Deus nos preservando com vida, quando eu entendo que Deus tem nos dado saúde, nós temos motivos de agradecer a esse Deus. Porque nós não estamos isentos de passar por nada disso. Só que na maioria das vezes nós só estamos murmurando e reclamando. Porque tem uma bênção, porque tem uma promessa. E aí a gente fica agindo, porque tem pessoas assim, enquanto não se cumpre, nada presta, nada serve. O meu coração não é grato a Deus, não. Porque tem que acontecer isso para me glorificar a Deus. Não, tem tantas outras coisas que têm acontecido. Tantas bênçãos, sejam pequenas, sejam grandes, que têm acontecido e que a gente não consegue ter um coração de gratidão, porque enquanto aquela que você almeja, que você deseja, não aconteceu, porque eu fiquei vendo, meditando nessa palavra, que mesmo Jacó ter vivido esse momento, esses anos, quando a notícia veio, ele continuou tendo a responsabilidade. Porque a gente sabe que quando a fome começa, ele reúne seus filhos e ele sabe que tem alimento. E a gente vê que Jacó continuava como anfitrião, como um pai, ali cuidando daquela família, orientando os filhos, dando direção para onde eles tinham que ir, o que eles tinham que fazer, o que eles tinham que levar, a quantia que eles tinham que levar. Então a gente vê que mesmo assim a vida desse homem não parou. E quantas das vezes uma situação que a gente esteja vivendo vai nos neutralizando, vai nos paralisando, a gente não avança, a gente não cresce, a gente não muda, a gente não é transformado. Tem situações que a gente não se pergunta o que Deus quer falar conosco, o que a gente precisa fazer.
Porque na maioria das vezes a gente foca num filho, foca no marido, foca numa vida profissional, mas a gente esquece que Deus vai trabalhar em nós. E a primeira obra tem que começar em nós. Essa obra tem que ser de dentro para fora. E aí a gente não muda, a gente não é transformado, a gente não é liberto, a gente não é curado, a gente está sempre transferindo a culpa que é o outro, é porque o outro é assim, porque o outro faz assim, e a gente esquece que nós não somos perfeitos. Que na maioria das vezes nós somos problemáticos também. Que na maioria das vezes somos doentes. Eu sempre oro para que essa igreja possa ser uma igreja saudável. E graças a Deus nós temos problemas, mas não é como muitas das vezes acontece. Porque às vezes tem lugar que é só problema, é só chateação. Então nós precisamos ser saudáveis espiritualmente. Porque se você é saudável, você não vai querer adoecer a ninguém. Eu falo, a pessoa que tem paz não vai tirar a paz de ninguém, não vai perturbar ninguém. Quem tem paz, irmão, tem paz. Quem tem paz vai querer transferir essa paz para o outro. Hoje mesmo lá em casa eu estava conversando com o pedreiro e falou, se você é pastora, você é tão tranquila, você é tão calma. Eu falei, tem hora que eu não sou não, né? Ele falou, mas é diferente do jeito, porque realmente o meu jeito é esse, mas eu também tenho aquele outro lado, né? Um lado feio que todo mundo tem, que a gente não quer que ele saia, que ele desperte. É porque a gente tem o Espírito Santo que vai dominar. E a gente quer que esse lado feio que todo mundo tem continue mortificado, que não se apresente. Mas é bom quando a gente escuta, às vezes, as pessoas, porque às vezes tem pessoas que se aproximam de você, traz paz, tem gente que só traz perturbação, gente. Tem gente, às vezes, que depois que se despede, que vai embora, você fica inquieto. Parece que foi embora, mas deixou alguma coisa ali. Deixou aquele peso, deixou aquela tristeza, muitas das vezes te deixou perturbado, confunde a tua mente, porque tem gente que é muito perturbado. Tem gente que é muito descontrolado. Nós falamos até na semana passada que a gente está falando da leitura da palavra do fruto do Espírito Santo de Deus. Olha o que Jacó passou para que o propósito pudesse se cumprir. E às vezes a gente não quer passar. Começa a passar, a gente já começa, a gente mesmo às vezes que Deus é esse Deus. Que eu estou passando, irmãos, eu já passei por tantas situações, tantas coisas que às vezes eu fico lembrando e falo, meu Deus, como que a gente aguenta? Deus, através do Espírito Santo que habita em nós. Porque foi esse Espírito, eu acredito, que sustentou Jacó para passar por aquele momento, para vir uma notícia daquela, porque não era qualquer filho. E Deus sustentou aquele homem como tem nos sustentado para que a gente viva a nossa promessa. Quando ele encontra com o filho dele, ele fala, agora eu já posso morrer porque eu consegui ver a face do meu filho. Que aí ele não está nem preocupado de querer viver. Ele fala, eu já reencontrei com meu filho, agora se o Senhor quiser me levar, o Senhor pode me levar. Mas a promessa que Deus fez para Jacó se cumpriu. O privilégio, muitas das vezes, de nós que temos filhos, poder abençoar os nossos filhos. A gente sabe, todos eles ali que estavam envolvidos na mentira, eles erraram. Mas depois eles tiveram que se arrepender, tiveram que pedir perdão ao seu irmão, perdão ao seu pai. Tinha um propósito de Deus dentro daquela situação. Eu quero crer que aquilo que você está vivendo, que eu esteja vivendo, hoje mesmo o pedreiro estava perguntando assim, quando acontece coisas ruins, você se refere que foi o diabo? Eu falei, não, que eu não tenho compromisso mais com o diabo. Ele falou, pastor? Eu falei, porque se você não tem compromisso, se você não está com legalidade, se você não está vivendo em pecado, eu creio que são situações que Deus está permitindo para me provar. A não ser que seja como Jó. Quando Deus deu permissão que o diabo tocasse nele, porque fora disso meu compromisso não é com ele. Então eu vou atribuir os momentos, as fases ruins, o Deus me provando. Ou se ele permitir, mas atribuir tudo a ele, não.
Meu compromisso não é mais com ele. Eu sei que tem um Deus maior do que ele. Eu sei que tem um Deus que é poderoso, que é soberano. Eu sei que tem um Deus que para nos usar, eu sei que tem um Deus para que se cumpra o propósito na minha vida, na sua vida. Ele vai permitir algumas situações. Ele permitiu na vida de José. Ele permitiu na vida de Jacó, que era o seu pai. Ele permitiu que os filhos agissem daquela maneira. E a gente fica se perguntando, porque eu lembro que quando a gente tem muitos irmãos, tem sempre aquele, né? Porque a gente escuta assim, mas José, já escutei, José era caguete. Porque José, eu não vejo assim, José era obediente ao seu pai. Porque seu pai sabia quem eram os seus irmãos. E ele falava, vai lá e vê o que teus irmãos estão fazendo. Tem sempre aquele filho que não é caguete, não, que ele vai falar a mesma verdade. E a gente tem que entender que é para nos preservar. A gente acha que é caguete, né? Não. Porque aí o pai tinha que corrigir os irmãos. Então sabia que José não ia omitir. Ia falar a verdade. Ele chegava, rapaz, não estava trabalhando, estava todo mundo dormindo. Sabe aquela coisa que tem aquele irmão que fala assim, se você não me der essa bala, eu vou contar pro meu pai que você fez. Quem é que nunca viveu isso, essa chantagem, irmão, com os irmãos? Quem é que nunca viveu isso? Aí ou se fala a verdade, ou então a gente fica na mão daquele irmão, né? E aí todo mundo, eles tiram proveito. Cada coisa que ele quer, se você não me der, eu vou falar pro meu pai aquilo que você fez. Gente, e aí a gente lembra que era uma fase boa, que todo mundo já viveu isso, porque a gente não queria que o pai soubesse, aí a gente acabava cedendo, mas chegava uma hora que eles falavam. Primeiro eles aproveitavam bastante da gente, depois eles acabavam falando o que a gente tinha feito. Então José era assim. E aí ele foi tido, né? Olha aí o meu irmão, olha aí o caguete, olha aí o sonhador. Deus já se revelava. Deus já mostrava. Deus mostrava as estrelas, os feixes. Que sonho é esse, José? O seu pai falava. Mas ele guardava no coração, ele já sabia que era Deus se manifestando naquele menino. Irmãos, em nome de Jesus, essa fase, essa adversidade, essa tempestade, seja lá o que for, não vai isentar daquilo que Deus tem para a nossa vida, não. Eu sempre digo que tem situações, pastora, mas eu preciso resolver isso para ontem. Passa às vezes 1 ano, 2 anos, 10 anos, você está de pé, você está vivo, você está louvando, você está adorando, e a situação continua do mesmo jeito. Glória a Deus que tem um Deus cuidando, e a situação não foi mudada, e você não pereceu, você não morreu, você continua de pé, aguardando a promessa que Deus lhe fez. Porque Deus, ele continua sendo fiel. E ele tinha dado uma promessa para Jacó. Para sua família não foi 1, 2, eram 12 filhos. Jacó teve 12 filhos. E ele teve o privilégio de partir primeiro. Hoje o que a gente vê? A gente vê pais partindo, filhos partindo na frente dos pais. E muitas das vezes por quê? Desobediência, rebeldia, não querem ouvir. E a gente sabe o que a Bíblia fala do filho que não é obediente aos seus pais. Terão dias abreviados na terra. E quantas das vezes a gente não vê, muitas das vezes, acontecendo isso por causa da desobediência. Mas a gente vê um homem que Deus fez promessa. A gente vê um homem que ele teve o privilégio de, na sua partida, poder abençoar todos eles. Para cada um das 12 tribos, ele liberou uma palavra de bênção. Deus, ele é fiel, irmãos. Deus tem nos guardado. Uma família que passou por adversidades. A minha passa, a sua passa. Mas isso não quer dizer que Deus perdeu o controle. A gente precisa ter firmeza. A gente precisa continuar caminhando, buscando, confiando. Porque se foi feita uma promessa, Deus é poderoso para cumprir. O problema é que muitas das vezes a gente vai ficar estagnado até com que a promessa se cumpra. Muitas das vezes temos talento, enterramos o nosso talento, porque a promessa ainda não se cumpriu. Mas quando a gente entende essa palavra, quando a gente entende esse Senhor, a gente vai anunciar.
Eu vou anunciar que Deus cura se eu estiver enferma. Eu vou anunciar que Deus abre porta se a minha porta ainda estiver fechada. Porque eu creio que Ele faz. E eu creio que no meu tempo, no meu momento, Ele fará como Ele tem feito. Mas eu vou continuar anunciando porque eu tenho certeza, eu não tenho dúvida. Eu sei que Ele faz, eu tenho visto Ele fazendo. E Ele vai continuar fazendo. Então essa é a diferença, porque mesmo Jacó, a gente sabe que aquela notícia chega. Quantas pessoas, às vezes, a dor, muitas das vezes as pessoas desistem de viver. Quantas pessoas, às vezes, não conseguem mais, mas Deus guardou a vida daquele homem. Deus guardou, Deus preservou. Quando chegou a fome, tinha um filho que foi levado para o Egito, que já era governador. Quando eles vão para lá para viver um momento de bênção. E aí eles crescem ali dentro, a ponto do faraó, que nem ouviu falar de José, nem ouviu falar de Jacó, ele começa a ter medo daquele povo. Que povo é esse? Que cresce, que avança. Que povo é esse? Que vai chegar um momento que esse povo pode vir contra nós. A ponto de acrescentar trabalhos. E quanto mais eles eram afligidos, mais eles cresciam. Irmão, muitas das vezes aquilo que eu falo, tá batendo, você vai ser igual massa de bolo. Vai crescer, vai avançar. Isso é quando a gente entende o propósito que Deus tem para a nossa vida. Porque tem pessoas que quanto mais apanha, mais bate, mais cresce, mais prospera, mais avança. E que nós possamos ser dessa maneira. Não, mas tem gente que prefere ficar chorando o tempo todo. Se sentindo coitadinho o tempo todo, esquece do poder desse Deus, esquece que esse Deus é maior, esquece daquilo que Deus lhe prometeu. E acha que Deus perdeu o controle porque está passando por algum momento. Porque aqui Jacó, ele viveu dentro da casa dele uma mentira. Era uma mentira e foram os seus filhos que trouxeram essa mentira. Muitas das vezes nós vamos ser injustiçados, caluniados, perseguidos. Mas Deus, Ele é justo, irmãos. A gente vê aqui Deus mostrando para essa família que vai chegar o momento que eles tiveram que contar para os pais dele o que eles tinham feito. Aí a mentira caiu por terra. Mas tinha um propósito. Não estou falando nem romantizando quem vive com mentira não, tá, irmãos? Porque tem um bocado de crente ainda que ainda não sabe que a mentira vem do diabo. Continua mentindo. Eu estou falando de um propósito para uma família. Eu não sei o que você está passando. Nós sabemos hoje que tem famílias passando por vários tipos de situações. Com o esposo, no financeiro, com a saúde, com os filhos. Tem um Deus que te chamou, que tem te sustentado, que tem te dado vida, que não perdeu o controle. Irmãos, eu peguei uma gripe e agora só a tosse que ficou. Então a gente vê aqui o Senhor agraciando a José. O espírito de Jacó revive quando ele sabe que seu filho está vivo. Irmãos, em nome de Jesus, sai daqui com o teu espírito revigorado, fortalecido. Vai para essa luta. Não se acovarda, não. Tem um Deus que vai te dar as estratégias. Tem um Deus que vai te dar as armas certas para você lutar. Creia que você vai ser vencedora. Creia que o Deus vivo, poderoso e soberano para fazer infinitamente mais. Ele pode mudar. Ele pode reverter essa situação. Ele continua curando, sarando, libertando. Ele continua abrindo portas. Ele continua operando milagres. Ele continua fazendo o sobrenatural em nossas vidas. E que nessa noite, que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração. E que você medite nessa palavra. E vê que não foi fácil para essa família. E vê que Jacó já tinha uma certa idade. Mas Deus também provou esse homem. Como tem nos provado, como tem te provado. Mas creia que existe um Deus fiel. Muitas das vezes a gente fica pensando assim, é fácil falar desse Deus que é fiel.
Ah, é fácil porque você não está vivendo o que eu estou vivendo. Mas você sabe o que eu já vivi. E eu não morri. E eu precisei viver para que eu pudesse crer nesse Senhor, confiar nesse Senhor, acreditar nessa palavra, ter certeza que Ele não perdeu o controle. E eu costumo dizer que as minhas lutas do passado, que eram terríveis, as de hoje, irmãos, as minhas experiências, aquilo que eu já vivi com Deus, eu não vou falar que eu não me abalo, não. Mas a minha postura e o meu entendimento é diferente, porque eu cresci, eu amadureci, então o meu olhar é outro. Porque a gente vai mudando de fases, irmão, porque a gente vai crescendo espiritualmente. Então eu não posso ter a mesma conduta que eu tive na época que eu me converti, porque era demônio para tudo quanto é lado. Mas Deus foi jogando por terra um por um. Deus foi botando a minha casa, a minha família em ordem, para que o nome do Senhor pudesse ser glorificado. Deus precisou libertar minha mãe, que era uma mulher endemoniada, uma mulher que não tinha paz, uma mulher cheia de demônio, que se manifestava. Deus libertou. Eu precisei assistir, eu precisei acompanhar para poder hoje fazer a obra de Deus. Eu precisei passar por muitas coisas com a minha família, com a minha mãe, para me poder aprender o que era mundo espiritual, para eu hoje poder entender algumas coisas que eu tenho vivido na igreja. Então, muitas das vezes, a gente está vivendo algumas situações, é porque Deus quer que você cresça, quer que você aprenda. Você não sabe o que Deus tem para você na tua vida espiritual. Você não sabe ainda qual é o teu chamado, porque quando eu comecei, eu nunca imaginei que eu um dia seria uma pastora. Teve um momento que eu achei que eu ia ser levita. Teve um momento que era profeta. Teve tantas coisas, fui vivendo todas as fases dentro da igreja e fui crescendo dentro das adversidades. A gente só cresce dentro de adversidade, irmãos. Porque se ficar tudo bom mesmo, a gente esquece que tem um Deus. A gente não lembra. Mas aí quando vem as adversidades, o interessante é que vinha uma, terminava uma, vinha a outra. Sabe aquela sequência de onda quando vem, que você está na praia? Que vem uma atrás da outra? Você só tinha tempo de mergulhar e furar ela, e depois já vinha outra. Era sequência de lutas. A ponto das pessoas falarem assim, eu fico às vezes me perguntando, Senhor, se a tua serva está conseguindo, por que eu não vou conseguir? E hoje eu glorifico a Deus, irmãos. Era necessário o Senhor passar em Samaria para libertar aquela mulher. E foi necessário tudo que eu vivenciei para que eu pudesse estar aqui hoje glorificando o nome desse Senhor. Dizendo o que Ele faz. Eu não sei o que você está pedindo. Eu não sei o que Ele te prometeu. Eu sei sim que eu conheço um Deus. Que quando é Ele que fala, Ele cumpre. Vamos nos colocar de pé. Se Ele falou, se foi Ele que falou. Até porque hoje tem muita gente falando muita coisa que não é Deus que está mandando falar. Mas quando é uma palavra que Ele liberou, Ele é fiel para cumprir. Deus, Ele é fiel. E Deus tem nos abençoado aqui às sexta-feira. Tem abençoado a nossa casa. Tem abençoado a nossa família. Nós temos visto o cumprimento de Deus nesse lugar. Então tenha certeza que Deus não perdeu o controle da tua casa. Deus não perdeu o controle da tua família. Deus não perdeu o controle da tua vida financeira, da tua vida profissional. E isso é que nós precisamos entender. Esse Deus, Ele é muito lindo, porque Ele diz que Ele é fiel com aqueles que são fiéis com Ele. Tudo aquilo que você tem plantado, você vai colher. O momento da sua colheita vai colher, você vai colher. E é isso que a gente precisa entender. Nem se o Senhor tiver que te levar para um campo novo, mas vai ter colheita. Porque muitas das vezes nós plantamos num lugar, irmãos, e a gente vai colher em outro lugar. Mas não vai deixar de colher aquilo que plantamos. Então que nessa noite, a família de Jacó passou por vários momentos. Mas Deus cuidou dessa família. Deus sustentou Jacó. Deus sustentou José. Um adolescente, já quase jovem, entendeu que os irmãos fizeram com ele. Muitas das vezes entender as injustiças desse mundo não é fácil.
Os abandonos desse mundo não é fácil, mas hoje nós temos um Deus, irmãos. Nós temos um Deus fiel. Nós temos um Deus poderoso, nós temos um Deus soberano. Ele diz que se o nosso pai e a nossa mãe nos desamparar, Ele vai nos acolher. Eu estava falando na semana passada, muitas das vezes a dificuldade que nós temos de se relacionar com esse Senhor é porque fomos órfãos de pais vivos. Fomos órfãos muitas das vezes dentro da nossa própria casa. E aí nós temos uma dificuldade desse relacionamento com esse Pai Celestial. Mas creia que nessa noite o Senhor vai te preservar. O Senhor vai te dar vigor. O Senhor vai te dar alegria para você viver o teu milagre. Jacó reviveu o espírito dele quando ele soube que José estava vivo, que era governador do Egito. E ele jamais imaginaria que o seu filho estava vivo. Mas Deus sabia. Tinha um propósito. Creia que a sua vida tem um propósito. Creia nesse propósito para a tua casa, para a tua família. Creia num Deus que é fiel. Às vezes a gente fica pensando assim, a gente vai ouvindo tantas coisas, que é isso que o inimigo quer. Sabe, escândalos atrás de escândalos, para invalidar a palavra, para invalidar o amor, para invalidar a graça. Mas não vai por esse caminho, não. Vai pelo caminho da graça, vai pelo caminho da obediência. Creia que pode estar tudo fora do lugar, que Deus vai botar tudo no seu devido lugar. Eu sei o que é isso, irmãos. Deus continua operando. Estarmos aqui nessa noite chuvosa, poderíamos estar em casa. Mas entendemos que tem um Deus que vale a pena. Tem valido a pena, irmãos. Às vezes você está chorando, você está triste, você está aguardando, você está às vezes com medo, você está inseguro. Tudo isso a gente vive. Isso faz parte. Mas quando você se aproxima desse Senhor, quando você tem intimidade com esse Senhor, quando você tem relacionamento com esse Senhor, o que pensam, o que falam, o que acham, não vai te parar, não vai te desanimar. Você vai ter convicção e certeza que tem um Deus que está te olhando, te observando, e que no momento certo, quando chegar a tua vez, você vai cantar o seu hino da vitória. Quando chegar a tua vez, o Senhor vai colocar um cântico novo nos seus lábios. É essa certeza que nós precisamos ter. Porque quando temos essa certeza, as adversidades não nos paralisa. A luta que vem, os levantes que vêm, não. Nós temos certeza, nós temos convicção desse amor, dessa graça, que nessa noite saia daqui como Jacó. Jacó, o espírito dele reviveu. Eu fico imaginando, conjecturando esse momento dos filhos ali tendo que contar a verdade. A verdade, irmão, ela vai sempre prevalecer. Pode passar anos que for, mas chega um momento que a verdade ela vem à tona. Deus é justo. Deus continua sendo justo. Quantas das vezes a gente é assolado por mentiras, por falsos, por inverdades, mas Deus não perdeu o controle não, irmãos. Deus está vendo tudo e no momento certo Ele vai nos justificar. É só a gente aguardar, é só a gente confiar. Então que nessa noite saia daqui com o teu espírito revivido, confiando, lembrando do que Deus já te prometeu. Lembrando do que Ele falou contigo, no teu individual, no teu particular, o que Ele já falou, porque Ele tem falado, Ele tem se apresentado. E qual é a palavra? A sentença é de morte ou é de vida? Porque até para o rei Ezequias, quando foi levado, Isaías levou a sentença de morte. Ele virou o seu rosto para a parede e ele orou, falou: Senhor, lembra-se. Lembra daquilo que eu tenho feito para a tua obra por ti.
E olha que a sentença foi de Deus para a vida daquele homem. E a oração daquele homem, o clamor daquele homem fez com que Isaías no pátio, o Senhor falou, volta, acrescenta mais 15 anos. Deus pode tudo, irmãos. Até com a morte Ele tem poder. Ele pode ressuscitar o que está morto. Porque José, ele não estava morto, mas no coração de Jacó, ele estava morto. Que a notícia que veio, não teve corpo, só trouxeram aquela túnica. Mas o Senhor trouxe para o coração daquele homem aquela notícia, José vive e é governador do Egito. E ele nos aguarda. E ele mandou mantimento, carruagem, tudo que era necessário para que aquela família, 76 pessoas, entrasse no Egito para sair dali como uma nação. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele te prometeu. Ele pode. Eu não posso, mas Ele pode. E eu continuo crendo nesse Senhor. Aleluia. Oh Espírito Santo. Que